Oi, amores, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo caminhando? Tudo bem, né? Já estão mais organizados, adaptados. Difícil, né, gente? Mas a gente vai conseguir, tá? A gente tá junto, pensando em vocês, a gente vai conseguir, tá? Passando então aqui para corrigir Fenícios, a unidade 5, e falar um pouquinho de persas com vocês, tá? Lembrando que esse material de Fenícios era para ter sido feito, né, gente? Não é para vocês pegarem esse gabarito da minha voz, não, hein? É para tentar fazer. Fenícios é tão tranquilo de fazer, tão fácil de entender, tá? Vamos lá. Tela de apresentação. Aqui na página 517, nós temos aqui a primeira questão falando do alfabeto fenício, né, gente? O que levou os fenícios a criarem um alfabeto foi o comércio. Foi necessidade de comércio, tá aqui a letra A, tá? Desculpem ter mandado o print para vocês com a resposta já, né? Mas prestem atenção na minha fala, não se liguem nessa alternativa A que tá aqui não. É a correta, né? Claro, é o gabarito do livro do professor, mas eu tentei printar da tela de vocês e eu não consegui. Eu tive dificuldade aqui de printar, de baixar a tela de vocês. Então, eu enviei a minha para a gente poder debater um pouquinho, falar um pouquinho desse gabarito aí, tá? Vão criar o alfabeto realmente para registrar a compra e a venda, né? Perdão. E para quem estavam vendendo, de quem estavam comprando, os fornecedores, então o alfabeto vai vir muito por causa do comércio, tá? A 2 está, dentre os povos da antiguidade, um se destacou como exímios navegadores. Eram os fenícios, cuja principal contribuição legada às civilizações do Ocidente, tá, gente? Aqui tá posteriores, mas a gente pode falar do Ocidente. Vai ser esse alfabeto fonético, porque desse alfabeto fonético vai surgir aí o latim, né? Os gregos primeiro vão melhorar aí esse alfabeto, vão acrescentar vogais, já que o alfabeto fenício não tinha vogal, e depois o latim vai vir desse alfabeto grego. Então é aos fenícios que a gente deve aí essa questão do alfabeto, tá? Aqui na página 518, eu tenho a questão número 3 falando aí das cidades, né? Quais as três principais cidades? Bíblo, Sidom e Tiro. 4. Sobre os povos da Antiguidade Oriental, a gente comenta, é correto afirmar que, letra C, pessoal, tá aqui, olha. Vou abrir aqui um pouquinho, tentar abrir. Número 4, olha. Letra C. O comércio marítimo marcou a presença histórica dos fenícios. Estabeleceram contatos com diversos povos, navegando ali, passeando pelo mar Mediterrâneo, tá? Aqui a ata assim, ó. A agricultura foi o principal fator de enriquecimento e desenvolvimento dos hebreus. Devido ao aproveitamento das águas através de complexos, pessoal, eles praticavam a agricultura, mas eles eram povos seminômades. Então não tinha muito isso, né, de aproveitamento das águas. Eles não estavam fixos, os hebreus não viviam fixos numa região, estavam lá em busca da terra prometida, né? Letra B. A religião constitui a principal herança deixada pelos egípcios, de onde provém o monoteísmo judaico. Claro que não. Os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses. O monoteísmo dos judeus, dos hebreus, não vem disso aí, não, tá? O monoteísmo dos hebreus tem um pouquinho de cristianismo mesmo, sabe? Não tem nada a ver com o politeísmo dos egípcios, não, tá? A guerra de conquista foi a principal característica dos sumérios. Não, a principal característica dos sumérios foi a questão da escrita, né? E depois ainda tem mais um erro aqui, ó. Povo que construiu um império que se estendia do Egito às fronteiras da Índia. Não, nada a ver. A escrita cuneiforme, uma das mais importantes formas de registro escrito, produzida em blocos de argila, foi a principal contribuição dos persas. Não, a escrita cuneiforme foi dos sumérios, tá? Daqui da letra D. Então estão erradas, a correta é a letra C. Para casa. Eu tenho aqui, ó, estudarmos os povos antigos, essa daqui, olha. Vou levantar um pouquinho aqui para vocês. Ao estudarmos os povos antigos, aprendemos acerca de sua cultura, de suas principais práticas sociais e políticas e sua atividade econômica. Os fenícios se destacaram pela atividade comercial e criação do alfabeto. Vamos lá ver o que é certo e o que é errado aqui dos fenícios. Primeira, a criação do alfabeto dentre os fenícios está relacionada à atividade religiosa. Mentira, é o comércio, é a economia, não tem nada a ver com religião, é falsa. Outra, o comércio desenvolvido pelos fenícios era terrestre. Mentira, era marítimo. Navegavam pelo mar Mediterrâneo. Barcos fenícios, cedro do Líbano. Errado. F. Terceira, os fenícios foram considerados os maiores navegadores da antiguidade, em razão do intenso comércio marítimo, que desenvolveram
Desenvolveram. Esta prática econômica possibilitou que dominassem amplamente a navegação de longa distância. Verdadeiro, muito verdadeiro. Grandes navegadores, shopping center ambulante, vendiam de tudo pelo mar Mediterrâneo, norte da África, sul ali da Europa, né? O mar Mediterrâneo todo, tá? A parte de baixo ali perto da Itália, navegavam Oriente também, eles iam levando diversos produtos. Quarta, que está o quarto parêntese, o alfabeto fenício, em razão de ser voltado para a atividade comercial, não teve influência entre os povos da antiguidade. Claro que teve. O alfabeto fenício vai ter influência sobre os gregos, sobre a questão do latim lá em Roma. O alfabeto fenício é um legado, é uma herança importante, é falso. Última, a criação do alfabeto pelos fenícios está relacionada à atividade comercial. A necessidade de registrar atividades comerciais com diferentes povos fez com que a escrita deixasse de ser uma atividade de especialistas, como no Egito. Verdadeiro, tá, gente? Foi por causa do comércio que eles criaram o alfabeto. Então ficou F, F, V, F, V. Número 2, tá aqui, olha, chegar um pouquinho para cá. Ah, gente, molezinha, né? Não sei de onde tirar essa questão. Unesp de São Paulo, todo mundo acerta essa, olha. Na região onde atualmente se encontra o Líbano, tá falando de quem? Fenícios, né? 3. Das alternativas abaixo, a que melhor caracteriza a sociedade fenícia é letra C, comércio e politeísmo. Olha a letra A, existência de um Estado centralizado. Claro que não. 3 cidades lá em cima, cidades-estado, independentes, né, com leis e governos próprios, não eram nem monoteístas, tá? O monoteísmo é dos hebreus. Os fenícios não eram monoteístas, não, eram politeístas. Aí depois vem monoteísmo e agricultura, não. A prática comercial não era agricultura, eles viviam numa terra seca, não tinha como plantar. O cedro do Líbano não era para comer. Então eles pensaram, vamos pegar essa madeira e construir barco, para a gente poder praticar o comércio aí pelo mar Mediterrâneo. Letra C, comércio e politeísmo. Cidades-estado, tá certo, da letra D, mas não eram monoteístas, tá errado. Agricultura e estado centralizado, errado as duas, tá? Número 3, letra C. 4. Redija um pequeno texto em que explique o fato dos fenícios terem condições de conhecer várias culturas. Pessoal, o fato de ter condições de conhecer várias culturas foi muito por conta do comércio, né? Por conta dessa prática comercial, eles vão conhecer vários lugares, né? E vão ter contatos com vários povos, tá? Vou fechar aqui. E vou trazer para vocês a página 519, perguntando a localização da Fenícia, o atual Líbano, tá? Tá aqui, olha. Atual Líbano. 2. Características do comércio dos fenícios era o comércio marítimo. Complete a principal herança cultural dos fenícios, foi o alfabeto fonético, molezinha. 4. Escreva as características da agricultura e de outras atividades. Existia uma agricultura, né? Mas eram plantas que eram típicas da região, uma região seca, tá? E a gente pensa em cereais, tinha também artesanato, tinha a questão do múrice, lembram do múrice? Que eu falei lá na videoaula que saía uma concha, que saía um avermelhado da concha e que eles usavam no artesanato? Lembram que eu falei para vocês isso? Vendiam muito artesanato? Então tem a questão também do artesanato, tá? 5. Qual a importância das colônias? As colônias eram entrepostos comerciais, eram aqueles pontos estratégicos para que eles tivessem abastecimento de artesanato, abastecimento de produtos para vender para os diferentes povos, né? Então a gente pensa em Bíblo, Sidom e Tiro. Vamos para a unidade 6, persas, vamos embora? Pessoal, os persas vão se desenvolver onde é o atual Irã. Eu tô ali. Aqui eu trouxe a imagem do Ciro, né? Um primeiro imperador, um imperador persa que vai desenvolver. Vai ser o Ciro, na verdade, que vai começar essa questão do império. Eu tô aí em meados do século 6 antes de Cristo, né? Vai ser o Ciro que vai vencer aí um povo chamado Medo, do Reino da Média. Medo mesmo, não é medo de pavor, não, né? Causavam pavor, mas o Ciro não vai ter medo desses caras. O Ciro vai vencer, né? Esse reino da Média, né, esse povo medo, que também habitava, vários povos habitavam ali a região do atual Irã, mas os principais eram os persas e os medos, tá? Então o Ciro vai ter uma importância muito grande, eu trouxe a figura do Ciro aqui, tá? Localização, eu trouxe aqui atual Irã, é uma região montanhosa e seca, também muito difícil de plantar, não vão praticar o comércio tanto quanto os fenícios, mas o comércio vai ser uma prática importante, vai ter agricultura também, pouquinha coisa, tá? E aí a gente pensa assim, como é que vai criar um império desse tamanho, né, gente? Olha aqui, olha. Eu acho que essa aqui não é a tela, aqui só traz o Irã, mas o império vinha até aqui na parte coralzinha, olha, até no coralzinho aqui onde eu tô na África, o Egito tá por aqui, chegou a dominar o Egito, gente. Vai ter um cara chamado Cambises que vai dominar uma região aqui do Egito, olha.
aqui na África, nessa parte coralzinha aqui. Então, para a gente ver, ó, do Irã, da parte verde, eles vão vir para cá e vão ampliar muito, muito nesse reinado aí do Ciro e do Dario também, que foi um imperador muito importante. A gente vai entender como é que foi isso, tá? Vamos lá. Aqui eu trouxe o povo Medo, né? O Ciro vai dominar o povo Medo do Reino da Média e vai começar essa questão do império. Eu tô aí, pessoal, em 550 a.C. E em 25 anos, quando chegar em 525, o Império Persa vai ser o maior da Antiguidade Oriental. Já vão ter dominado vários povos daquela região que a gente conheceu. A galera lá da Mesopotâmia eles vão dominar. E aí entra fenícios, entram vários povos que viviam ali. Os fenícios vão ser dominados pelos persas. A gente pensa também numa galera que não sei se vocês vão lembrar que eu tinha falado com vocês da Palestina, a galera da Babilônia também, que pertencia ali à região da Mesopotâmia, vão ser dominados pelos persas. Só não vão conseguir vencer, na verdade, o Alexandre o Grande lá no finalzinho que vai dominá-los, tá? Eu venho para cá e penso na política. Como é que era essa política? Como é que esses caras conseguiram expandir tanto assim? Pessoal, muito com a flexibilidade com os povos dominados. Eles não tinham aquela questão de escravizar os povos dominados, daquela matança que a gente viu até agora, sabe? O exército romano, quando a gente vê Roma nos próximos capítulos, eu acho que é o penúltimo ou último, vou enviar para vocês. Roma vai ter um exército, a expansão de Roma vai ser tão grande e vão escravizar muito. A escravidão branca, né? A escravidão vai surgir lá em Roma uma escravidão branca, né? Aqui já tinha escravidão, a gente viu escravidão no Egito, mas sem aquela questão da cor. Aqui eles vão ser muito flexíveis, mas vão cobrar impostos desses povos dominados. Então, a ideia dessa galera da Pérsia, desses governantes da Pérsia, né, dos persas, vai ser muito assim: eu vou vencer vocês, vocês são meus inimigos, vão ser vencidos, são vencidos agora, mas eu tô tranquilo com vocês, podem praticar a religião de vocês, podem se organizarem politicamente do jeito de vocês, mas tem que me pagar impostos. Vocês, na verdade, são meus dominados. Pra quê, pessoal? Pra galera pensar assim: nossa, os persas são maneiros, né? Galera do bem, galera show, e aí eles não vão se revoltar contra esse poderio persa. Então os persas, muito com essa questão da flexibilidade, né, de serem maneiros e tal, vão dominando diversos povos ali no entorno até se tornarem um grande império aí, tá? Eu trouxe aqui o Ciro, né, que foi a imagem que eu trouxe no comecinho, vai ser o libertador dos hebreus, lá daquele cativeiro da Babilônia, quando os hebreus, a gente viu lá nos hebreus, que se vocês quiserem eu coloquei aqui página 511, olha, quem quiser de repente tirar dúvida, mas eu vou falar aqui, o cativeiro da Babilônia vai ser o momento em que os hebreus vão estar sendo dominados lá pela galera do Nabucodonosor. E vai surgir o Ciro. Quando os hebreus se dividirem, vão estar muito vulneráveis a invasões. Então, vários povos vão invadir. O momento da cativeiro da Babilônia vai ser o Nabucodonosor que vai invadir ali, né? Vai dominar os hebreus. E o Ciro vai ser o libertador dos hebreus, tá? O Cambises vai ser o filho do Ciro que vai dominar ali o Egito, né? Vai chegar até a área do Egito. Olha o tamanho, gente, do Império Persa, olha. Olha aqui, o Egito está aqui no cantinho da África, ó, esse coral todo. Eles estavam só aqui pertinho da Índia, onde é o Irã hoje, né? A Pérsia, e vão expandir, vai virar todo esse coral aqui, né? Esse império, tá? E quando chegar em 330, eu coloquei 25, né? Eu falei 25, mas perto de 330, eles vão estar dominando essa região toda aqui, tá? Eu venho para cá e trago como governar. E aí vai vir um cara chamado Dario. Nós vimos o Ciro, vimos o Cambises, vai vir um cara chamado Dario, que vai governar e vai construir muitas estradas para interligar, né, várias regiões. Esse império é muito grande. Esse imperador, ele precisa de informações, do que está pegando, né? Então vai construir estradas. Eu tenho aqui a estrada real, olha, e várias vertentes, né? Aqui essa imagem não tem outros caminhos, mas essa estrada vai ligar Sardes, aqui em cima, até Susa, estão vendo aqui, ó, passando aqui pela Síria e pela Mesopotâmia, tá? Isso tudo aqui é o Império Persa, que está em amarelinho, né? A ideia dos correios, onde um mensageiro vai correr, tipo, o mensageiro sai dali da porta da escola, aí ele vai até lá o centro de Marechal, chega lá, tem tudo dentro do Império. Lá tem o outro mensageiro, aí esse descansa, tem um ponto de descanso, ele passa a mensagem, passa a carta, passa a informação para esse outro mensageiro, aí esse mensageiro que está ali aguardando sai dali, né, e vai lá para Madureira, que também faz parte do Império, lá tem outro mensageiro aguardando, então assim, tudo estratégia para que esse imperador ficasse sabendo de todas as informações,
tá? A divisão do império em 20 partes, chamadas de satrápias, onde quem vai governar vai ser o sátrapa. Tá aqui em cima, olha. O governante é o sátrapa. Vai ter a questão dos funcionários que vão ser chamados de olhos e ouvidos do rei. Eu coloquei X9 aqui para fazer uma brincadeira, porque eles vão contar tudo o que está acontecendo, né? Então, tudo isso, pessoal, administração, para a gente perceber como é que esse império foi crescendo muito, tá? A moeda Darico, em homenagem ao Dario, né? Ou Dário, como queiram, né? E a teocracia. Pessoal, essa questão da teocracia, do rei ter sido enviado de Deus, faz com que os dominados tenham receio de bater de frente com esse cara. Porque se você bate de frente com o rei, com o teu governante, você está batendo de frente com os próprios, com os deuses. Né? Então, aqui vai ter uma questão dualista, a religião deles vão ter dois deuses, né? O deus do bem e o deus do mal. Então, assim, bateu de frente com o Dario, bateu de frente com o teu imperador, você está batendo de frente com esse deus do bem. Você está sendo contrário, né, a esse deus. Então, quando um imperador se apropria dessa teocracia, se apropria desse tel, lembra de Deus e cracia de governo, quando ele se apropria disso, é muito para dominar, é muito uma estratégia para dominar esse povo. Ninguém vai bater de frente com ele, porque tem temor aí, né? Tem temor aos deuses, tá? Economia, eu trouxe primeiro o comércio, a questão do tapete persa, olha que lindo, né? Quando a gente pensa em tapete persa, né? A questão do artesanato, não só tapetes, vidros também, faziam muitos diferentes, ainda fazem, tá? A galera do Irã é remanescente, é descendente desse povo aqui, como a galera do Líbano é descendente aí dos fenícios, tá? Como nós somos aqui descendentes dos nossos povos indígenas, dos nossos povos africanos, tá? Trouxe aqui a sociedade militarizada, esse Xerxes aqui, pessoal, do filme 300, né? Eu trouxe o Rodrigo Santoro, e o Xerxes é filho do Dario, né? Essa expansão toda que o Dario vai promover, a questão das estradas, a questão do correio, da moeda, da administração, da divisão ali desse império em 20 satrápias, ou seja, em 20 regiões, né? Como se fossem os nossos estados. Nós não temos aqui Rio de Janeiro, Sergipe, Pernambuco, Amazonas, São Paulo, existiam lá também, só que não eram estados, né, gente? Não era um país, era um império dividido em satrápias para melhor administração. O Xerxes vai ser o cara que vai tentar dar continuidade aí ao governo do Dario, que é o pai dele, né? Eu trouxe aqui o Rodrigo Santoro, o filme 300 ilustra bem, tá? Aquela guerra ali do filme 300 é contra os gregos, né? Muito legal o filme 300 pra gente ver, tá? E vão ser dominados aí pelo Alexandre o Grande da Macedônia, né? No século IV, tá? A religião persa, eu falei um pouquinho para vocês, do dualismo, né? E da questão do legado pro Ocidente, que eu coloquei um ponto de interrogação, vai ser um legado, a gente não fala, quando a gente fala de hebreus, a gente lembra um pouco mais por causa da questão dos judeus, né? E persas a gente não conhece muito, não valoriza muito, mas essa galera, na verdade, do Oriente, a gente não valoriza muito, né? Quando fala de Grécia e Roma, Império Romano, né? Vários filmes de Império Romano, a gente valoriza mais. Mas é legal a gente entender, porque essa questão do dualismo do bem e do mal, a gente consegue trazer um pouquinho para hoje, né? Nós temos aí, né, Deus e o diabo na terra, vamos pensar assim, né? Deus, né, para quem é cada um na sua religião, mas acredita numa força do bem, numa força positiva, numa força negativa, né? Então isso veio muito dos persas. Eles começaram com Ahura Mazda, que era aqui o Ahura Mazda, que era o deus do bem associado aí ao imperador, e o Ahriman, o Harimã, que era o deus do mal, tá? Trouxe aqui para vocês, não trouxe nada, desculpa. Terminando aqui persas, então, Pérsia ou persas, né? O próximo slide é sobre Grécia. Façam os exercícios. No próximo da Grécia eu vou corrigir persas para vocês, tá? É pouquinha coisa de persas. O caderno de vocês, gente, os exercícios, estou olhando aqui, olha, bem tranquilos, pequenininhos, sabe? Começa com verdadeiro ou falso, ó. Tranquilinho, a gente corrige rápido e fala de gregos, tá? Se cuidem. Beijo no coração, saudade.